E aí vocês me perguntem, tá? Mas é possível, prof, que a gente consiga adaptar a altitude? Eu consigo fazer um exercício numa altitude? Né? É possível se exercitar em altitude? Como que os jogadores, né, vão jogar uma partida de futebol? Como é que acontece as Olimpíadas, né, no México? Como é que acontece as Olimpíadas em outros países em altitude, né, pessoal? Sim, é possível sim que a gente consiga adaptar o nosso organismo para a altitude. Didaticamente e fisiologicamente, como é que a gente divide isso? Tá? A gente vai dividir em fase aguda, que é aquela fase que a gente chega em altitude. Depois a gente tem a fase de adaptação a médio prazo, tá? E aí, por fim, a gente vai ter a longo prazo. Vamos falar especificamente um pouquinho, tá, de cada uma delas para que vocês possam entender essa divisão de 3 processos adaptativos, tá? Que eles acontecem ao decorrer do tempo que eu fico dentro na altitude, tá? Vamos ver se a gente consegue enxergar um pouquinho mais aqui. Eu vou aumentar para vocês. Vamos ver se dá. Bom, aqui, ó. Na fase aguda, vai ser aquela fase em que a gente chegou na altitude, tá? A fase aguda, ela representa a nossa chegada. Opa, aqui, vamos ver. A fase aguda, ela representa a nossa chegada na altitude, tá? Quando a gente é submetido a uma baixa pressão de oxigênio, tá? Eu começo a estimular os meus quimiorreceptores. Os quimiorreceptores, eles são mecanismos que fazem o controle da ventilação, tá? Quando eu começo a estimular os quimiorreceptores, eu provoco, então, o aumento da minha frequência respiratória. E eu começo a fazer uma hiperventilação, tá? Consequente a isso, né, a essa hiperventilação, eu tenho uma maior eliminação de gás carbônico, de CO2, certo? Quando eu tenho essa maior concentração, né, de exalação de CO2, consequentemente, o meu pH, ele vai aumentar. Quando o meu pH aumenta, por conta do aumento da exalação de CO2, né, eu tenho o que a gente chama de alcalose respiratória, tá? Quem é fisioterapeuta, quem é médico, né, quem trabalha nessa área mais bioquímica aí, já ouviu falar de gasometria, tá? E aí é disso que a gente está falando. Quando eu tenho um desvio, né, do meu pH para um aumento, né, maior que 7,45, eu tenho um estado de alcalose respiratória, tá? E o que essa alcalose respiratória provoca em termos de sinal e sintoma, né? Ela provoca tontura, náusea e vômito. Então, esses são os 3 principais sintomas que todo mundo sente quando chega na altitude, tá? No primeiro, no segundo dia, é muito comum que isso aconteça, certo? Bom, aí o nosso corpo diz assim, bom, preciso fazer alguma coisa, né, para que esses sintomas, para que a gente comece a se adaptar a esse novo ambiente que eu estou. As adaptações a médio prazo, elas começam então com a excreção de uma base, que é o bicarbonato, e água. Consequentemente, essa excreção de bicarbonato e água, na tentativa de combater, né, melhorar esta alcalose e reduzir o pH, eu começo então a eliminar bicarbonato e água. Quando eu elimino a água, o que acontece? Eu entro num processo de desidratação. Quando eu tenho um processo de desidratação dentro do meu organismo, o que acontece? Eu tenho uma hemoconcentração do meu sangue. Ou seja, né, eu aumento a concentração de células vermelhas no meu sangue.
E aí, consequentemente, eu tenho que uma maior viscosidade no meu sangue. Mas a hemoconcentração, ela não é só maléfica, ela não só aumenta a viscosidade, mas ela também proporciona uma menor distância entre as hemácias. Quando eu tenho uma menor distância entre as hemácias, a gente vai lembrar lá de fisiologia pulmonar, eu tenho uma facilidade no meu transporte de gases. Por quê? Porque eu diminuo a minha distância e melhoro, né, a minha difusão, a minha concentração, né? Porque a gente sabe que a troca gasosa ela acontece por difusão de gases, né? Então, eu tenho uma melhor troca quando eu tenho um menor distanciamento. Ok. Porém, né, em contrapartida, eu vou ter um aumento da viscosidade. E o que acontece quando eu tenho um aumento da minha viscosidade sanguínea? Eu aumento a minha chance de cisalhamento dentro do vaso. Ou seja, de, né, bater, né, desse sangue lesar o vaso, tá? Porque ele tá mais viscoso. Consequentemente, quando eu tenho um cisalhamento maior, né, eu posso ter um deslocamento de coágulo, eu tenho maior chance de deslocar coágulos e, consequentemente, eu também tenho um maior aumento do trabalho cardíaco. Então, são duas medidas, tá, para a adaptação a médio prazo. E a longo prazo, né, para que a gente não tenha também essa tamanha hemoconcentração, o que o meu corpo pensa? Né? Ele diz, bom, eu vou lá no meu rim, então, dizer para o meu rim excretar, né, eritropoetina, ou seja, aumentar a minha produção de célula vermelha, porque eu tô com o meu sangue muito concentrado, eu quero aumentar, então, ter mais quantidade de célula vermelha para poder carregar todo esse oxigênio que eu preciso. Aí o rim vai lá e começa a excretar, então, eritropoetina. E lá na medula a gente começa, então, a aumentar, fazer essa produção e aumentar o conteúdo de hemácias e hemoglobina. A gente sabe que o oxigênio, ele é carregado, né, junto à hemoglobina pelas células do sangue. Então, quanto mais células eu tiver, mais oxigênio eu consigo carregar, certo? E aí, então, os indivíduos estão adaptados à altitude, quando eu consigo aumentar a minha produção de células vermelhas. Isso a longo prazo, certo? Quais são as consequências, pessoal, e os sintomas, na verdade, primários à chegada à altitude? A todo este processo, esses 3 processos de adaptação, quais são, então, os sintomas que eu posso ter? Dor de cabeça, perda de apetite, náusea, vômito frequente, fadiga, aquele estado de cansaço profundo, tontura ou vertigem muito comum, insônia, tá? Eu posso ter também parestesias, né? Perda de sensibilidade, perda de movimento, falta de ar aos esforços, hemorragia nasal, né? Eu posso ter sonolência, ter muito edema periférico e até diarreia, tá? Esses são os principais, os sintomas primários frente ao nosso organismo na altitude, tá bem?